Bom dia a todos que nos acompanham. Tá no ar o Acorda Vascaíno aqui pelo AV+, o canal número 2 da nossa plataforma. Então já chega deixando o seu like, curtindo esse vídeo, compartilhando, espalhando para geral, porque o Acorda Vascaíno tá no ar. 30 de outubro de 2024, penúltimo dia desse mês de outubro que passou voando. Você não é inscrito ainda no AV+? Se inscreva no nosso canal. Vai lá, faça a sua inscrição, espalha para geral, porque o Acorda Vascaíno tá no ar. Aqui no AV+, também outros conteúdos importantes, interessantes durante a semana. Convido a vocês para que todos façam uma reflexão nesse momento. Não, e é justamente, né, a intenção desse vídeo. Será que o elenco do Vasco é tão ruim assim, como as pessoas dizem? É tão fraco assim? Para pensar um pouquinho. O Vasco que começou a temporada e já perdeu 2 jogadores que seriam titulares, que terminaram, por exemplo, 2023, no último jogo, foram titulares. Jair e Paulinho. Perdeu o Gabriel Peck, perdeu o Marlon Gomes. Os 2 vendidos. E aí, o Vasco fez algumas contratações. João Vitor e Adson, as principais. Precisava de um outro zagueiro. O Medel saiu por vários problemas. Não reforçou a zaga. E aí, ok, é uma crítica que a gente tem que fazer. Talvez não tenha trazido o substituto perfeito para o Gabriel Peck, mas trouxe um jogador importante que, quando teve sequência, foi fundamental, com gols, assistência, taticamente ajudando, que foi o Adson. O João Vitor se tornou o melhor zagueiro do Vasco. E, ao mesmo tempo, algumas outras posições, por exemplo, na lateral esquerda, fizeram com que o Vasco tivesse mais opções. Lembrar que no ano passado o Piton foi absoluto. Nesse ano a gente já teve para fazer o revezamento o Leandrinho, que veio da base, e o Vitor Luiz, que foi contratado. E aí parar para pensar também, além do Paulinho e do Jair, lá no início do ano, nem dá para a gente contar muito, depois de um certo momento, o Vasco perdeu Payet por algum tempo, trouxe o Felipe Coutinho de reforço, que também não está conseguindo ter uma sequência. O Vasco perdeu o próprio João Vitor machucado, o Adson e o David, mais agora na reta final. E mesmo assim, o Vasco consegue chegar, restando 7 rodadas para o fim do Brasileiro, brigando por uma pré-Libertadores. Perto ali de Cruzeiro e Bahia, conseguindo até ultrapassar, de repente, esses 2 times na reta final e terminando em 7º, vamos dizer assim, na melhor posição aí no Brasileirão. O Vasco chegou à semifinal da Copa do Brasil. Claro, Campeonato Carioca e tal, caiu para o Nova Iguaçu, foi uma vergonha e tudo mais. O Vasco conseguiu trazer jogadores que agregaram. Por exemplo, já citei o Adson e o João Vitor, o Hugo Moura, que virou titular no meio-campo. E aí aí vai também o trabalho do treinador, é claro. Quando o Rafael Paiva precisou mexer muito no time, ele se reinventou algumas vezes. Porque ele acha um time, aí depois ele perde o Adson, ele tenta achar uma outra formação, encontrou agora o Puma Rodrigues jogando como ponta-direita, que está sendo muito importante, uma grata surpresa. Depois ele perde o David e está tentando outros jogadores ali por aquele setor. Claro que ele teve Payet e Coutinho, né? São 2 craques que jogam ali no meio campo, camisas 10. Mas quando ele precisou se reinventar, ele conseguiu. Nas ausências do Adson, na ausência do João Vitor, mais recente agora nesse último jogo com o Bahia, se você contabilizar os 4 desfalques para o jogo, tá? O Coutinho, que vinha sendo titular, e o Léo zagueiro, mais o Hugo Moura e o Verratti suspensos, mais o Adson e o David, você tem 6 titulares. Recentemente eram titulares do time. Não vou nem falar do Paulinho e do Jair. O Jair está, inclusive, já à disposição. Então, é claro que com os desfalques, o elenco ficou enfraquecido. Perdeu força, principalmente ofensiva. Mas queria que o torcedor fizesse essa reflexão. Se você acha que não tem nenhum problema, né? E só aqui uma reflexão que eu não acho o elenco do Vasco tão ruim assim. Claro, com todo mundo à disposição. Mesmo assim, vai ter carências? Vai. Principalmente na zaga para mim. Para mim, fundamental para o ano que vem é contratar 2, 3 zagueiros, além da manutenção dos melhores. E do melhor, principalmente, que é o João Vitor. Mas no restante, o Vasco tem jogadores que ao longo da temporada conseguiram suprir aquilo ali, essas ausências. Deram conta do recado. Mal ou bem, deram conta do recado. O Vasco teve o Estrela, por exemplo, que foi um moleque que veio da base,
lançado aí vai o mérito do treinador também, quando ele não tinha o Paê e o Coutinho. E o Praxedes estava ali e tal, errou muito, teve até algumas chances, depois saiu de vez. Foi para o Atlético Paranaense. Ainda bem também. E aí na parte ofensiva o Rafael Paiva vai se reinventando. Então veja que o Vasco tem o Puma e o Paê, né, jogadores que estão jogando juntos, mas os dois são laterais. Tem o Piton, o Vitor Luiz, que muita gente até pediu aí nos jogos finais da Copa do Brasil como titular. O garoto Leandrinho, que atua em mais de uma função. Tá certo que no meio-campo tá fazendo, né, muita falta o Paulinho. Agora teve a volta de Jair, né, que já entrou 2 jogos. Né, o próprio Gumora, como o Matheus Carvalho, que surgiu muito bem. A gente tem no ataque o Ryan como uma opção para o Verratti. Foi assim ao longo da temporada, não muitas vezes, mas foi assim. O Puma nessa nova função, o Adson quando voltar, o Estrela, o próprio David, Coutinho e Paê revezando. Então, é claro que como todo o elenco precisa de ajustes, mas eu não considero o elenco do Vasco ruim. Pode ser um elenco com carências, sim, com algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Mas não é um elenco tão ruim assim. E a prova disso, para mim, é como o Vasco chega nesse momento, nessa reta final de Brasileiro, e como chegou na Copa do Brasil. Mas, opinião de todos, a galera vai opinar também sobre esse vídeo, sobre esse tema que a gente levantou hoje aqui no Acorda Vascaíno, aqui pelo Ave Mais. Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e espalha para geral, porque o Acorda Vascaíno tá no ar. Até a próxima, galera!